Olá pessoal, bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende juntos sobre o amor de Deus. Eu sou o João. E eu sou o Pitu, e hoje damos continuidade ao assunto que viemos falando na semana passada, que é o assunto sobre o sábado. E vamos falar sobre a importância do sábado e por que tem esse mandamento e qual a importância dele para nós na nossa vida. E se você tem curtido os nossos vídeos, não esqueça de curtir no YouTube e também de compartilhar com seus amigos. Então, hoje vamos começar a fundo nesses 3 momentos chaves da Bíblia, onde foram falados sobre o mandamento. Vamos ler com a gente aqui, pessoal, Gênesis 2, de 1 a 3, né? Gênesis 2, 1 a 3. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse descansou. Abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. O que eu achei interessante, que eu não tinha reparado, é que Deus não criou o mundo em 7 dias, ele criou o mundo em 6, né? O 7º dia ele criou o descanso, né? Então, o que é o descanso, né, Peter? Porque se você pensar bem, Deus não cansa, né? Porque Deus é eterno, certo? Mas essa semana eu aprendi também que nem Adão e Eva talvez estavam cansados. Porque pensa, se Adão e Eva tivessem cansado, Peter, acabaram de ser criados em um dia, no outro dia já estão cansados, né? Eu acho que eles tinham mais vigor que isso. Mas qual que é a ideia do sábado? Vamos dar uma olhada mais uma vez aqui, olha aqui. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, né? E o que é santificar, né? Se você olhar a definição de santificar, é você separar para algo especial, né? A mesma coisa que você, todos nós temos o nosso aniversário, né? Nosso aniversário é um dia especial, não é que a gente separa para celebrar o nosso nascimento. Agora, o mundo, na verdade, se você olhar nos dias da nossa vida, é o que? A gente está mais focado nas coisas do espaço, a gente trabalha para conquistar as coisas, conquistar as coisas materiais, o carro, a casa, ir naquele lugar, visitar aquele outro lugar. E aqui está dizendo para a gente santificar o tempo, né? Então, olha que curioso, a gente conquista coisas, mas na verdade a gente compartilha momentos. Olha a diferença, entendeu? A gente constrói coisas, mas a gente santifica o tempo. O tempo nunca pode ser construído. Eu, você, o Donald Trump, um favelado da Rocinha, todos nós temos 24 horas por dia, entendeu? Então o sábado é esse momento especial onde Deus chama todos os seres humanos que o aceitam e o conhecem para santificar o mundo, santificar o tempo. E é o quê? É você tornar o tempo algo especial. Então, a gente vai ler agora o Êxodo 20, de 8 a 11, que é o primeiro momento no qual já avançamos na história bíblica, já estamos lá saindo do Egito, Moisés sobe lá na montanha, ele fica 40 dias, 40 noites sem comer, sem beber água, sem nada, ele recebe as tábuas da lei e o 4º mandamento está lá, e lá nós vamos entender por que foi dito antes da nação, tinha lá já quanto, 2, 3 milhões de pessoas, prestes a virar uma nação de Israel, receberam mais uma vez esse mandamento. Então, eu vou ler com vocês agora aqui mais um texto, que é do Êxodo 20, de 8 a 11. Então, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Olha a diferença, já está falando, lembra. Né? Trabalharás 6 dias, e neles fará toda a tua obra, todos os teus trabalhos, diz a minha tradução. Mas o 7º dia é o dia dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, nem tuas filhas, nem teus servos, nem tuas servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Santificou novamente e está mandando a gente lembrar. Né, Pitu? Interessante, né? Que você falou uma coisa legal aí, porque se fomos criados, né, Adão e Eva criados, na sexta-feira e já veio o sábado, né? Acho que semana passada a gente comentou sobre isso, né? Como é que vai ser, como é que é esse descanso de um povo que o trabalho deles é diferente, porque a gente está num mundo agora tão diferente, né, que é difícil a gente talvez imaginar um mundo sem transporte, né, carros, sem os eletrônicos né, como é que era? Como é que era o descanso dele, né? Como é que é essa santificação que você leu? Mas interessante também porque começa com lembra-te. Se é uma coisa que é nova, não tem como você falar lembra-te. Ah, você lembra disso? Ué, mas não aconteceu ou está acontecendo agora, como é que eu vou lembrar? Então isso é algo que volta para a criação. Lembra? A gente fez, né? Deus, a gente criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Então lembra desse dia,
para o santificar, mas também faz lembrar da criação. E a criação criou o mundo, criou os animais e criou o homem. E o homem, ele criou diferente de todas as outras criaturas. Ele fez a imagem de Deus. Então não fez. O animal, se a gente for ver só no aspecto animal, a gente também é igual a eles, porque a gente está vivendo, reproduz e está multiplicando. Só que o nosso DNA, ele vem, de certa forma, de Deus, porque fomos feitos à imagem dele. Então, lembrando do sábado, também lembra da criação. Lembra do nosso Criador e a quem a gente é semelhante. E você vê, Pitu, como que a narrativa do mundo, ela quer nos reduzir a animais, né? Com instintos, né? Então, por exemplo, nós somos homens, né? Se você vem um cara e te dá um soco, você vai dar um soco no cara, é o seu instinto de sobrevivência, ou até a desculpa que a sociedade machista tem de que o homem tem que ter relações com todas as mulheres e o homem pode ser promíscuo. Por quê? Porque quanto mais você espalhar né, a sua semente, mais chance você vai ter sobrevivência. Quer dizer, são todas narrativas de um mundo que compara a gente com os animais, onde a gente tem instintos que a gente não consegue controlar, né? E você está dizendo algo que é bem profundo, quer dizer, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, né? Se você pensar só rapidinho, na época que foi escrito esse texto, existiam várias outras religiões. Toda religião existia ou uma estátua ou uma imagem. Então, todas as religiões, como era o culto e a adoração dessas religiões? As pessoas iam num lugar, entendeu? Aí tinha lá uma estátua e você adorava aquela estátua, adorava aquela imagem. No Jardim do Éden não tem estátua nenhuma. Não tem imagem. Esse Deus de Israel, esse Deus nosso que a gente adora, não tem imagem. Qual que é a imagem? A imagem é o próprio Adão e a própria Eva. Então a imagem está dentro do coração deles para eles viverem santificando o tempo, né? Exatamente. E o que aconteceu? Aí veio o pecado e acabou estragando tudo isso. Né? Tirou essa paz, essa harmonia que existia. E semana passada, para quem ouviu a semana passada, a gente falou sobre o ritmo do descanso. A importância de ter um ritmo onde a gente podia viver a nossa vida e que, como tudo na nossa vida, tem um certo ritmo. Até esse ritmo que é o sábado. A cada 7 dias vem algo que é diferente, né? E também, se você, como você leu ali o versículo, fala que não era só para lembrar do dia do sábado. Você trabalhava 6 dias e no 7º dia você descansava, mas inclui quem mais, né? O servo, a tua serva, os teus animais, os estrangeiros, incluía todo mundo. Porque tem uma filosofia de que o pessoal fala que não, o sábado era só para os judeus. E não é. Aqui não fala, lembra-te do dia do sábado, meu povo judeu, ou meu povo de Israel. Ele não especificou para quem que é. Ele abrangeu para todo mundo, porque isso aqui é para toda a humanidade, para quem que for, para quem... Né? Não importa a religião, como você falou, tinha outras religiões, tinha, mas é para todo mundo. E porque somos todos feitos à imagem de Deus, somos todos a criatura. E essa lembrança de pro sábado também é para lembrar que existem outros seres humanos, que ele pode, né, que eles podem ser diferentes da gente da forma de pensar, e nos faz lembrar que temos que olhar a qualquer ser humano como um igual a nós. E numa época dessa, né? Numa época dessa, onde que a mulher era uma sociedade patriarcal, pior do que é hoje o machismo, e 3.000 anos atrás, dizer que a mulher e o homem são criados à imagem e semelhança de Deus é algo revolucionário, né? Os animais também. Qual é a diferença dos animais e dos servos? Pensa, os animais e os servos são o quê? É uma peça de reposição. Não é? É que nem um carro teu. Furou o pneu, o que você faz? Põe outro pneu. Era o quê? Era um cavalo, um jegue naquela época. Isso. Morreu. Vou trabalhar ele até ele morrer. Não. É uma criatura de Deus, não é? Os animais não são criados em mais semelhança de Deus, mas eles também são criados por Deus e para a gente respeitar, né? Agora, o que é interessante, Pitu, é que o povo de Israel recebe essa lembrança, porque eles esqueceram da época dos patriarcas, provavelmente da época de José, de Jacó, acabou se esquecendo dessa ligação com o Criador, porque foram escravos, porque se tornaram fazedores de tijolos, como a gente falou semana passada, perdeu-se a identidade. Nós, hoje em dia, se você pensar, muitas vezes a gente é o quê? A gente é fazedor de tijolo, a gente trabalha por um salário, a gente é escravo de um sistema, né? Mas o que é interessante é que esse povo sai do Egito,
vai para o Monte Sinai, recebe esses 10 mandamentos, tem essa identidade resgatada do quarto mandamento, que lembrando que eles são criados à imagem e semelhança de Deus. Mas aí o que acontece? Tem toda aquela situação que você falou umas 2 semanas atrás dos espias, e eles se rebelaram, tiveram várias demonstrações de falta de confiança em Deus, e aquela geração toda perece no deserto, eles morrem no deserto. Aí vem uma geração inteira nova, da qual sobra-se somente quem? Josué e Caleb, né? E antes de Moisés morrer, ele vai lá e escreve os 10 mandamentos de novo, né? O povo já está ali com Josué, com os exércitos prontos para cruzar o Rio Jordão, pronto para avançar e conquistar a terra de Canaã, mas o que acontece? Eles estão mais uma vez esquecendo a identidade deles. E aí Moisés vem em Deuteronômio 5:12, eu vou ler rapidamente aqui, e ele resgata essa identidade de uma maneira um pouco diferente, num contexto diferente. Mas olha que interessante, falando dos 10 mandamentos, mais uma vez o sábado. A primeira falou, lembra-te, né, do dia de descanso, porque fui o Criador do mundo. Agora aqui Deus diz, guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor teu Deus te ordenou. Aí pulando para o verso 15, lembra-te que foste escravo no Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor ordenou que guardes o sábado. Então, é engraçado, não é engraçado, é interessante que o mandamento é o mesmo, mas o contexto é diferente. Se você pensar bem, o pessoal que estava no primeiro mandamento, eles nunca estiveram na semana da criação. Então é meio que a memória deles foi puxada para os antepassados. Já esse segundo, eles não estavam no Egito, eles nunca foram escravos, eles nasceram no deserto, mas os pais deles estavam no Egito e foram escravos. Então é como se Moisés estivesse dizendo para eles, né? Deus estivesse dizendo para eles através de Moisés, lembra-te que seus pais foram escravos. Então quando vocês conquistarem outros povos, lembre-te que você tem que dar descanso não só para você, mas para eles. Então isso aí que acontece. Ele faz com que o sábado seja uma lembrança de que eles eram escravos do Egito, de um sistema opressor, e eles foram libertos. Então mostra Deus como um salvador, não só como criador, né? Exatamente. E outra coisa, o sábado, todas essas lembranças apontam a importância do sábado, e ele acaba sendo um sinal, um diferencial do povo. Mas o mais interessante é que a gente estava... antes da gente fazer essa gravação, o João, a gente estava conversando e debatendo, né, o que a gente vai conversar, e certas coisas que a gente acaba, como vocês sabem, nós não somos teólogos, a gente estuda e a gente passa para vocês a nossa interpretação. Eu nasci na igreja adventista, e então o sábado sempre existiu para mim. É algo que às vezes, o que significa? Faz parte de mim que às vezes a gente não para pensar o que é o sábado. E conversando com o João, eu estava explicando para ele o que significava chegar uma sexta-tarde, uma sexta-noite, o pôr do sol e o sábado. E o João falou assim, o sábado não é um lugar que a gente precisa ir para chegar lá e adorar. O sábado, onde você está, o sábado ele existe. É como se fosse uma atmosfera, né? Uma atmosfera, exatamente. Uma atmosfera. Não importa onde a gente está, o sábado está com a gente. E isso que é legal, porque a gente não precisa ir. Deus fez o sábado de uma forma tão legal que ele vem a nós a cada semana. E o sábado, Pedro, o que é mais lindo é que ele é democrático, né? Eu posso ser um mendigo, eu posso ser o presidente dos Estados Unidos, todos têm o mesmo direito de passar 24 horas por semana com o seu Criador e com o seu Redentor, né? No meu caso, por exemplo, eu passei 30 anos da minha vida sem conhecer essa realidade. Então eu posso te dizer que eu nunca fui escravo no Egito, mas eu fui escravo das minhas expectativas de vida profissionais. Então, inclusive, eu trabalhava de sexta para sábado, sábado inteiro, como eu trabalhava com tecnologia, né? E isso te escraviza, porque você fica de uma maneira bem profunda, a sua identidade, ela fica vinculado de uma maneira muito poderosa com o que você faz. Imagine, por exemplo, um médico chega aqui e fala, eu sou o Roberto, eu sou o médico, eu sou o fulano, eu sou advogado. Nós somos muito vinculados ao que a gente desempenha profissionalmente ou ao que a gente tem de status, de coisas, né? E para mim, conhecer o sábado foi essa realidade diferente que mudou minha vida. Porque que acontece? Hoje eu posso passar a semana inteira como pai, como funcionário de uma empresa, estressado, mas eu chego no sábado e eu fecho os olhos e oro para Deus, e Deus fala para mim, olha, você é suficiente como você é, não tem nada que você possa fazer que vai me fazer amar mais você. E isso
refrigera a alma. Não que eu vou largar o reino das coisas e não vou dar o meu melhor, mas o mais importante é saber quem eu sou, não o que eu faço. Então, o sábado é o dia que eu sou ser humano. Eu não sou ter humano ou fazer humano, né? Entendeu? Então, é bonito que você fala desse sinal, porque nós, coletivamente, como pessoas que acreditam nessa realidade, a gente faz é uma declaração que a gente faz para o mundo, entendeu? Que a gente está nesse mundo, mas a gente não é desse mundo, né? Então, eu acho que esse que é o chamado, Pitu, para todos nós aqui, sabe? A gente estudou já nove lições nesse trimestre sobre como o perdão de Deus salva para quem dá, para quem recebe, sobre como a salvação em Jesus nos traz esse descanso, sobre a cura espiritual, mas tudo isso se resume na prática, porque se não for uma prática, não for algo que eu e você façamos regularmente, não vai transformar a nossa vida. É como exercício. Você pode ler livros de exercício, você pode ver outras pessoas fazendo exercício, mas se você não pratica, você não vai ter os benefícios. E o sábado é isso, é a prática de quem você é em Cristo, não é? É o resgate da nossa identidade. E Deus nos dá o quê? O privilégio de se encontrar conosco e que a gente possa escolher o nosso jeito criativo de santificar o tempo. Eu e você, a gente vai para a igreja, mas se você, ouvinte, não vai, não tem problema. Pegue no sábado, faça uma experiência. Desliga a televisão, desliga as distrações e tente meditar em quem você é em Deus. Deus criou você perfeito, a imagem e semelhança de Deus, e Ele quer resgatar você. Então, o sábado é isso. É o convite de Deus para passar com a gente e para nos tornar muito mais do que a gente é. Né, Pitu? Amém, João? Exatamente. É um sinal tão bonito e acaba sendo... o foco acaba... O mundo tenta mudar o foco da importância desse sábado, porque ele é um sinal importante que, através do tempo e da humanidade, tentam mudar. Não, é o domingo, o dia de descanso. Não, os discípulos, quando Jesus ressuscitou, acabou mudando para o domingo. Não, o sábado não é importante. Todos os dias você tem que louvar a Deus, todos os dias é um dia de bênção. Então, por que tem que separar um dia só? Porque está falando aqui, se somos filhos de Deus, somos as criaturas criadas e acreditamos nisso, tem um sétimo dia que é abençoado. Como você falou, tenta fazer algo diferente. É um dia para você apenas sentar no sofá e ficar o dia inteiro olhando para o teto? Não é. E tanto que a humanidade tenta alterar isso daí. Tanto no Novo Testamento. Um exemplo simples, né? Quando Jesus curou o aleijado, o povo, em vez de ficar e olhar para Jesus e falar que maravilha, não. Olhou para o aleijado e falou, ele pegou a cama e carregou no sábado, porque eles faziam tantas regrinhas para abençoar o sábado que perdeu o significado. E hoje a gente também faz as nossas próprias regras de vida que acabam desviando o que é o verdadeiro descanso, que é o estudo desse trimestre. Né? Que tipo de descanso? Como você falou, pode ser um descanso mental, pode ser um descanso físico, pode ser um descanso que você traz para o seu amigo, que você traz para alguém que está estressado, alguém que pode estar no hospital, alguém que está passando por certas coisas. Você, com a sua presença, vai e traz essa paz e um descanso para a pessoa. E esse é um sinal que é maravilhoso. E se isso faz sentido para você, você vai buscar e vai tentar se apegar mais. Mas para nós faz o sentido. Por isso que é a importância do sábado, a importância desse descanso, a importância de lembrar da nossa criação. Porque mesmo criados sem pecado, no sábado nós adoramos a Deus. Somos criaturas feitas como se estivesse no nosso DNA para sermos adoradores. Há entre nós essa necessidade. E é por isso que somos criados e adoramos a Deus, e isso nos traz a paz, isso que traz a minha paz interior e a minha felicidade. Amém, Pitu. Eu queria só concluir lendo aqui, rapidinho, Isaías 58, que fala sobre o sábado, que diz assim, ó, vou pegar no meio do verso 13 aqui, né? Se você chamar o sábado de dia deleitoso e honroso, esse sendo o dia, santo dia do Senhor, se você honrá-lo e deixar de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá alegria no Senhor. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó. Ou seja, o sábado, como você disse, não é um dia para você ficar olhando para o teto ou ficar apontando o dedo para uma pessoa que não está fazendo a mesma coisa que você. O sábado é o dia para você pensar menos em você e mais no outro, em Deus, né? Então, pense em que você pode ser em Deus e como você pode ajudar as outras pessoas, né?
De repente uma conversa amiga, de repente você ligar para alguém, entendeu? E o sábado é aquele dia onde todos nós nos encontramos no Jardim do Éden e lembramos que fomos criados em mais semelhança de Deus, né? Esse é o convite. Eu espero, meus ouvintes, que isso dê para você o descanso que dá para nós dois aqui. Só de estudar uma Bíblia, a gente faz isso numa sexta-noite, para nós é um privilégio poder estar aqui. Isso renova a nossa mente. Espero que renove a mente de vocês também. E aguardamos vocês aí para o próximo estudo semana que vem, tá bom? Vamos orar, Pitu? Vamos orar. Nosso Pai, muito obrigado por mais esta lição, por mais uma semana, por mais um estudo e por nos dar claridade e entender a importância do sinal do sábado. Abençoe a todos nós, aos nossos amigos, durante essa semana, que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.